Olá, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Chronicast. Esse projeto é apoiado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia pelo programa Cultura na Comunidade. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Depende da hora que você está ouvindo. Eu sou Paulo Vitor Delmindo. Eu sou o Cedson Cabral. E eu sou o Kleber Maronese. Juntos, formamos o Coletivo O. E esse é o seu podcast sobre crônicas. No episódio anterior, nós abordamos o 7º tipo de crônica, a humorística. A partir da leitura do texto Exigências da Vida Moderna, de Luiz Fernando Veríssimo, levantamos algumas discussões sobre a carga intensa do cotidiano. E também sobre os principais cronistas brasileiros. Se você ainda não escutou esse episódio, ele está disponível nessa plataforma em que você está ouvindo. Seja ela Spotify, YouTube ou Instagram. Mas a ordem dos fatores não altera o resultado. Pode escutar esse primeiro tranquilo, depois você volta lá e escuta o outro. Antes de conhecermos o texto de hoje, vamos falar um pouco sobre a crônica e a sua relação com as estruturas midiáticas. Como dito anteriormente, a crônica como a conhecemos se desenvolveu a partir do surgimento da imprensa. E em conjunto com os meios de comunicação, tem se transformado a cada dia. Por isso, esse gênero pode ser considerado um símbolo textual da nova cultura midiática. Nesse episódio, vamos entender um pouco melhor sobre isso. Para a leitura de hoje, teremos o tipo crônica filosófica. A Metamorfose, Luiz Fernando Veríssimo. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha 4, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas, quis emitir um som de surpresa e sem querer deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi: que horror! Preciso acabar com essas baratas! Pensar para a ex-barata era uma novidade. Antigamente ela seguia seu instinto, agora precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e encontrou um armário num quarto. E nele, roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita para uma ex-barata. Maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realçar sua personalidade. Adotou um nome, Vandirene. Mais tarde descobriu que só um nome não bastava. A que classe pertencia? Tinha educação, referências. Conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma boa faxineira. Difícil era ser gente. Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçar de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho? Vandirene casou-se, teve filhos, lutou muito, coitada. Filas no Instituto Nacional de Previdência Social, pouco leite. O marido desempregado finalmente acertou na loteria. Quase 4 milhões. Entre as baratas, ter ou não ter 4 milhões não faz diferença. Mas Vandirene mudou, empregou dinheiro, mudou de bairro, comprou casa, passou a vestir bem, a comer bem, a cuidar onde põe o pronome, subiu de classe, contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade Católica. Vandirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento humano foi: meu Deus! A casa foi dedetizada há 2 dias! Seu último pensamento humano foi para o seu dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria. Depois, desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada. Era puro instinto. Morreu 5 minutos depois, mas foram 5 minutos mais felizes da sua vida. Kafka não significa nada para as baratas.
Nossa, que massa esse texto, né? A gente relaciona de primeira com a Metamorfose do Kafka, né? Mas antes da gente entrar nessa discussão, vamos falar da relação da crônica com a cultura midiática, né? A gente sabe que a crônica surgiu a partir da imprensa, né? Que ela veio se desenvolvendo junto com ela. Mas a gente sabe também que hoje a imprensa já se transformou. Ela não é mais só o jornal. E a crônica acompanhou também essa mudança. E aí ela vinha alinhada com esses jornais, né? Com grandes escritores nas colunas, mas ela vai se desassociando depois e sem nenhum êxito, depois da popularização dela nas colunas, esses autores vão criando livros cheios de crônicas, com muitas crônicas, e aí ela começa a sair dos jornais e para livros, e hoje em dia vai para blogs, para sites, para todos os lugares possíveis, né? Sim, ela tá em todos os meios de comunicação e os principais autores da literatura brasileira vieram acompanhando, né, esse gênero. E o assunto que é abordado na crônica, eu acho que ajudou muito nesse sucesso, nessa ascensão do gênero, porque ele é um assunto muito próximo da realidade de todo mundo, da sociedade, então ela veio se transformando em um gênero muito atrativo. E associado ao fato de que ela também ficou cada vez mais acessível, porque o jornal chegava na casa da pessoa, era um meio de comunicação que era lido todos os dias, né, para as notícias, mas a crônica também era lida ali como uma forma de entretenimento. E agora ela é ainda mais acessível, como o Edson disse, por estar em todos esses lugares, na internet, nas revistas, no rádio e nos podcasts. E a informação também, a gente sabe que a maneira como a gente consome ela veio se transformando junto com tudo isso. Hoje em dia a gente consome informação de uma maneira muito mais rápida, prática, e a crônica ela é um meio mais rápido, mais prático, uma leitura mais simples, então ela combina muito com essa velocidade com que a gente quer absorver todos os assuntos. Então ela é um meio muito mais fácil de se ler do que um livro de 500 páginas, né, que vai ocupar todo o nosso tempo. E se antes essa crônica chegava uma vez por dia na porta da minha casa, agora ela chega de minuto em minuto no meu bolso, na minha mão, e isso trabalha muito mais a popularização dela, né? Bom, e para completar, a gente pode citar a frase que o Ellen Vaillant falou, né? Esse especialista da literatura e crítico literário francês. Ele disse que a crônica surgiu incontestavelmente como a forma textual que melhor encarna a nova cultura midiática e que, retrospectivamente, parece ser dela o mais perfeito emblema textual. Bom, vamos falar agora do texto de hoje, o texto que a gente leu, que tem muita coisa para falar, né? Como eu disse, a gente praticamente relaciona de primeira esse texto com a Metamorfose do Franz Kafka. Bom, então, para quem não conhece o texto, ele é o texto do Franz Kafka, né? Ele conta a história de um homem que vira barata e aí ele tem que lidar com isso, com a família, com o trabalho e tudo mais. E aí o Luiz Fernando Veríssimo ele faz essa referência a essa obra do Franz Kafka, fazendo essa inversão, colocando uma barata que vira uma mulher, né? E tem uma relação já gritante assim que a gente pode ver entre esses dois textos, que é a maneira como eles trabalham a realidade humana, a realidade da sociedade, mas sempre empregando um senso de humor, né? Assim, a gente pode ver que em alguns momentos, assim como o Kafka, o Luiz Fernando Veríssimo, ele também traz situações para a gente pensar na comicidade daquela cena de uma barata chegando à figura de uma humana, né? Como é se transformar corporalmente em um humano, como é não caber mais atrás do móvel, como é pensar nas baratas como amigas, mas sendo uma humana, e como é pensar mal das baratas, né? Pensar com nojo das baratas, mesmo sendo uma barata. Então, assim, tem essa comicidade nos dois textos. E eu acho que tem realmente uma crítica social muito, muito grande nesse do Veríssimo, né? Que também tem no Kafka, mas trazendo para o texto que a gente leu hoje. Pegando isso que o Paulo falou também, quando uma barata se torna uma mulher, e mesmo já tendo sido barata, ela demonstra um nojo por aquele lugar de onde ela veio, de onde ela saiu. Eu, pelo menos, faço uma referência
meio que cronológica com esse texto que ele escreve, né? Essa barata, pra mim, é uma falta de consciência. Talvez chamando até de uma criança. Ela vem como criança, torna-se mulher adulta que precisa trabalhar, vencer na vida, e ele também fala que por mais que uma pessoa trabalhe, essa crítica pra mim é fenomenal. Por mais que o pobre trabalhe todos os dias, lute, não é fácil sair dessa vida. Ela só sai porque, de repente, o marido desempregado ganha na loteria 4 milhões. E o mais legal também é que no fim ela volta a ser barata, então nesse caso a gente pode comparar com a morte, né? Ela voltou ao estado de onde ela veio e não levou nada com ela. E é assim que acontece com a gente. Por mais que a gente tenha 4 milhões, depois da morte não vale de nada. Como ele disse no texto, o que são 4 milhões para uma barata, né? Bom, uma coisa legal de se observar também é que no começo ela deixa de pensar instintivamente para começar a racionalizar, né? Ela começa a pensar racionalmente essas situações que são propostas para ela. E aí, ela como barata, ela não precisaria se preocupar com as coisas que a sociedade impõe ela como sendo mulher, né? E aí a gente pode perceber isso na hora que ela percebe que ela está no corpo dessa mulher, e aí ela vai e já tenta se cobrir e tudo mais, e vai se humanizar. A gente pode ver que se humanizar acaba meio que sendo isso de você entrar nesses estereótipos do que seria uma mulher, né? Essa relação de valores, né, entre um ser humano e uma barata, entre ter consciência e o não ter consciência. Bom, essa questão dos valores a gente pode perceber em muitos momentos do texto, né? Tem um momento em que ela sente a necessidade de se cobrir, porque ela, como barata, não precisava ter roupa antes, e agora, como humano, a gente tem essa questão do pudor. Nossa, a nudez precisa ser escondida, né? Tem a necessidade da mulher precisar realçar sua personalidade, como o Kleber citou. Então, a questão da mulher precisar se maquiar, estar bem vestida a todo momento, essa cobrança, né, que é imposta, a importância do dinheiro, por que para uma barata 4 milhões não valia nada e por que para o ser humano vale. É uma construção, né? O ser humano criou o dinheiro, para ele tem muito valor, mas a gente sabe que no fundo mesmo é só um papel, e a gente que adotou esse valor para ele foi um valor construído. A maneira como a mulher ficou rica só porque o marido ganhou na loteria, e também por que não ganhar dinheiro por meio do trabalho? Por que eles só ficaram ricos, né, depois de ter vencido um sorteio na loteria? A necessidade das etiquetas, de quando a mulher se transformou, transcendeu socialmente e precisou estudar a colocação de pronomes, precisou mudar a maneira como ela iria se portar, porque é exigido de uma classe social mais alta outros tipos de comportamento. A necessidade de ingressar em uma faculdade, porque diploma diz muito sobre um ser humano. Hoje em dia a gente sabe que é isso. Essa cobrança também de precisar ter uma graduação. Mas quando ela vira barata de novo, tudo deixou de ter importância. O último pensamento dela foi deixar todo aquele dinheiro pro marido que ficava encostado em casa, né? Então a gente pôde perceber isso durante o texto, como as coisas foram mudando, né? A prioridade e a importância das coisas foram se transformando. A gente pode refletir muito sobre isso no nosso dia a dia também. Bom, e esse foi o 8º episódio do Chronicast. Esperamos muito que vocês tenham gostado. No próximo episódio falaremos sobre a crônica histórica e abordaremos sobre o processo de escrita de um texto. Até lá, siga a gente no Spotify, no Instagram, @coletivoou, e se inscreva no nosso canal do YouTube. Os episódios também estão disponíveis por lá. Até o próximo!